Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo sobre alguma coisa. Bater um papo, né, com esquizofrênico, porque eu tô gravando vídeo pro YouTube, eu não tô conversando com você. Mas enfim, bom, eu senti que eu deveria fazer um vídeo e já faz muito tempo que eu não gravo um vídeo aqui pro canal. Eu até tentei gravar um tempo atrás, só que deu muito errado, eu perdi um vídeo de 20 minutos. Aí eu deixei pra lá. E também eu tava meio, tipo, não assim desviado, mas eu tava meio tentando me encontrar novamente no caminho com o Criador. Porque numa vida cristã eu prefiro estar sempre alinhado com Deus e vir falar aqui diante das câmeras alinhado com Deus do que não estar alinhado com Deus e vir aqui falar alguma coisa. É tipo assim, é tipo você virar um profissional da fé, sabe? Eu até me lembro de quando eu ia na igreja. Tipo, você tem que pregar lá na igreja, né? Porque na igreja que eu ia, ela botava os membros para participarem também dos cultos. Não era só o pastor falando ali também. Às vezes ia um jovem, tipo eu ia lá para pregar uma palavra ou para cantar um hino. E como a minha voz é muito ruim para cantar música, eu tinha que pregar alguma palavra lá, né? O que não era muito complicado assim para mim, porque eu sempre preferi estudar a Bíblia e trazer um estudo, né? Trazer uma pregação expositiva, sempre expositiva. Mas enfim, cara, é muito ruim quando você vai pregar na igreja sem estar na presença de Deus, sem estar sentindo Deus, sem estar se sentindo alinhado com Deus. Você vira um profissional da fé. Isso foi uma coisa que Deus mesmo falou pra mim uma vez, porque eu já caí nesse erro na igreja. De tipo, você. Mano, é como se você virasse um robô. Você pega a palavra dele e você faz um esboçozinho, bum, você já tem ali uma pregação. Mas não é assim, cara. Você tem que sentir no Espírito, você tem que deixar o Espírito Santo falar por você. E muitas das vezes a gente não anda alinhado com Deus e tem que pregar alguma coisa lá na igreja, e para não passar batido, para não recusar, nós vivemos no automático, sabe? Pega uma palavra. Hoje em dia deve ser pior. Na minha época não tinha chat GPT. Hoje em dia, como tem chat GPT, Gemini, essas IA toda aí, o cara só deve botar lá um versículo no chat GPT e manda fazer um esboçozinho para ele. Ele vai lá e prega. E que loucura, né, cara? O cara pregar sem o Espírito Santo e o povo lá todo glória a Deus, glória a Deus. Eu vou parar com isso, cara. Eu não quero falar assim na igreja, mas o que eu queria dizer era, eu prefiro estar alinhado com Deus e vir aqui falar para vocês do que não estar alinhado com Deus e não vir falar. Não é só sobre pecado. Na verdade, bom, é sobre não estar alinhado com o Criador. E eu precisava estar alinhado com o Criador para poder gravar esses vídeos, né? Porque eu prefiro trazer uma mensagem de verdade para vocês do que vir aqui e falar um monte de coisa sem sentido diante das câmeras. Mas enfim, cá estou aqui de volta para gravar um vídeo para vocês. Eu estou trabalhando em uns livros também, porque acho que eu não vou nem falar sobre isso não, porque é muito deep falar sobre o porquê que eu decidi escrever esses livros. Mas eu tô numa missão, sabe, de tipo expressar o que eu venho aprendendo, o que eu tenho aprendido nesses últimos tempos, o que eu venho tendo aprendido, você entendeu? E venho precisando aprender a ter mais oratória também ultimamente. Não tá muito boa não, mas vai melhorar, tá? Eu acredito. Mas eu venho aprendendo muitas coisas ultimamente, nesses últimos tempos. Aprendendo muita coisa que eu realmente queria saber. E, nossa, cara, quanto mais você aprende, mais dor você tem. É verdade. Quanto mais você aprende, mais dor você tem. Quanto mais conhecimento, mais enfado, como diria Salomão em Provérbios. E realmente, ele não estava errado nisso. Mas uma coisa eu tirei de conclusão. Não importa, esse conhecimento desse mundo não importa. Porque se você conseguir a salvação em Cristo, é tudo de que você precisa. Você não precisa ter todo o conhecimento do mundo. Você não precisa buscar toda a sabedoria do mundo. Você precisa buscar a salvação em Cristo. Porque se você está salvo em Cristo, ainda que você seja o mais esquecido, o mais lixado, as humilhações, tipo, 80 anos de humilhações nessa terra, não vai valer de nada. Porque você vai passar da morte para a vida
e ainda vai caminhar nas estradas de ouro. Primeiro que vai ver o Messias, depois que vai ver Deus, vai ver Pai. Terceiro que vai andar na cidade dourada. Eu li em Apocalipse, nesses últimos dias, sobre a cidade de ouro, que vai existir, que é o novo céu, a nova Jerusalém, perdão. Que é a nova Jerusalém, a cidade de ouro. Agora eu chamo ela de cidade dourada. Eu gosto de chamar assim. E eu nem sinto que é ruim chamar assim. Vou colocar esses termos, né, nessas bênçãos espirituais, que é a cidade dourada, e também sobre o arrebatamento, que eles chamam de rapto, mas eu gosto de chamar de meter o pé daqui. E nós temos que meter o pé daqui, viu? Ele não está muito longe. Mas enfim. Cara, você vai passar da morte para a vida, vai ver o Messias, vai poder ver o Pai, vai viver para sempre, vai para a cidade dourada, vai para a cidade de ouro. Cara, que bênção, mano. Que bênção. 80 anos de sofrimento para a eternidade na cidade de ouro. Isso há 80 anos, mano. Eu não sei se eu vou viver 80 anos, não. Não sei se eu vou viver 80 anos. Mas enfim, cara. Não importa o conhecimento que você tem nessa vida. Não importa o conhecimento que você acumule. Você pode alcançar salvação. E alcançar salvação é a única coisa que importa. É simplesmente se arrepender e buscar Cristo. Cara, a salvação é você buscar Cristo e deixar Ele te encontrar. É sério. Quem faz tudo é Ele. Você me vê falando aqui, ou às vezes você que me conhece conversa comigo. Nossa, Paulinho, você é sábio, Paulinho. Eu quero um conselho. Conselho o quê, meu? Eu sou burro pra caramba. Nunca que na minha vida eu quis pegar um livro para ler. Eu pego para estudar um capítulo da Bíblia. Nunca que eu ia pegar na Bíblia para ler, mano, a Bíblia. Quem você acha que me fez ler a Bíblia? Ah, velho. O Criador, ele transforma a água em vinho. Ele transformou a água de poço em uma coisa boa, sabe? Transformou a água de poço em uma Coca-Cola. Não, Coca-Cola não beba Coca-Cola não. Nossa, velho. Sabe? Ele faz milagres mesmo. A salvação é você buscar Cristo e deixar Ele te encontrar. Deixar Ele encontrar você. Pedir o Espírito Santo. Eu não vejo muitas pessoas falando sobre o Espírito Santo, sobre o batismo ou o renascimento do Espírito Santo. Eu gosto do termo que os presbiterianos usam sobre o batismo no Espírito Santo. Que não é batismo, eles chamam de outro nome, eu me esqueci agora. Peço perdão por isso. Mas eu gosto muito do termo que eles usam. Porque foi o que aconteceu comigo. É como se fosse um renascimento. E é um renascimento. Mas não é renascimento, porque não foi nascer e morrer. Na verdade foi nascer e morrer. Mas é tipo assim, uma restauração. Eu acho que restauração é a palavra correta. O Messias me restaurou e me transformou em uma pessoa de verdade. E agora eu tô aqui, cara, fazendo vídeos pro YouTube e pro Messias. Eu não tenho vergonha nenhuma, é um prazer para mim, é uma honra. É uma honra, cara. Eu não vejo muitas pessoas falando do Espírito Santo em si, nem do batismo e nem nada do tipo. Para mim, o Espírito Santo, depois de Cristo, é o mais importante. Eu estou certo em falar isso? Porque a gente precisa de Cristo para alcançar a salvação, a redenção diante do Pai. Porque através do sacrifício de Cristo, nós sim conseguimos ser puros aos olhos do Pai. Sem o sangue do Messias sobre nós, sem a fé no sacrifício dele, o Pai não considera a gente nem gente, tá? Porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores, todos nós somos pecadores. A partir do momento que você nasce nessa terra, você já é um pecador. Porque essa terra é um reino caído. Antes era o jardim do Éden, na presença do Pai, na presença do Criador. Depois que Adão e Eva pecaram, eles caíram aqui nessa terra de dores. Caindo nessa terra aqui, a terceira dimensão. A nossa vida, o nosso entorno ao nosso redor. A matéria. Existem dimensões superiores. E nessas dimensões superiores existem seres espirituais que influenciam esse mundo. Eu já falei aqui em vídeos passados, cara. Todo mundo que nasce aqui nessa terra, nesse reino, por assim se dizer, já é um pecador. E para conseguirmos voltar a ter acesso ao Pai e a podermos ter a esperança de voltarmos de onde viemos, para os céus, para as dimensões superiores, nós necessitamos do sacrifício de Cristo, que é perfeito. Cristo foi um homem perfeito. É só você ler as Escrituras, é só você estudar, cara. Na verdade, que o próprio Cristo falou que só aqueles que são dele vão conseguir enxergar.
E eu falo isso com temor e com dor no coração. Eu não queria falar isso, cara. E realmente, cara, digo por mim mesmo. Eu só consegui ver Cristo depois que o Pai me deu entendimento. Deus me deu entendimento de Cristo. Aí eu fui das Escrituras, vi Cristo. Caramba, Senhor, é o homem perfeito. E é o homem perfeito. É o escolhido. Ah, Paulinho está falando de Deus. Eu estou falando de Deus. Eu sou escolhido de Deus. Eu não sou escolhido de Deus. Eu não vou me considerar escolhido de Deus, não. Sei sim que ele tem os escolhidos dele, mas eu não quero falar, eu sou escolhido para me exaltar. Eu não sou escolhido para me exaltar. Porque o escolhido do Criador de verdade é o Messias, que é Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro escolhido do Criador. Eu sou um trapo de imundícia que o Senhor teve misericórdia de mim. Mas eu estou sentindo que não era para eu falar sobre isso, tá? Enfim. É necessário ter a fé no sacrifício do Messias para você conseguir se reconectar ao Pai. E eu digo mais, além da fé, além de dizer, eu acredito em Jesus Cristo, tem que buscar de verdade. E tem que buscar, cara, tem que buscar o Espírito Santo. Você tem que buscar abrir seus olhos. Você tem que buscar esse renascimento no Espírito Santo. O renascimento que ele me deu, por misericórdia, porque eu nem sei como eu consegui essa bênção na minha vida, que é o Espírito Santo. Eu não sei como. Eu sei que eu me arrependi naquele dia que ele veio. Eu estava arrependido de uns erros que eu fiz na minha vida. De tanta coisa ruim da minha vida que eu fiz. E eu estava arrependido por um erro que eu nem achava, comparado com os outros erros, claro, tão grande assim. Mas eu estava arrependido dos meus erros, daquele erro específico. E ele veio na minha vida, cara, e transformou tudo. Ele abriu os meus olhos. Depois daquele dia eu nunca mais fui o mesmo. Depois daquele dia eu nunca mais xinguei. Para quem me conhece antes de Cristo sabe que cada frase era 3 palavrões. E hoje em dia eu não gosto mais de xingar. Não gosto mais de xingar, cara. E eu acho isso incrível. Eu digo para você, eu testemunho para você, não fui eu não. Não fui eu me forçando a parar de xingar, não. É sério. Eu simplesmente parei de xingar. E quando eu percebi isso, eu achei incrível. Mas eu não tô querendo dizer que, tipo, eu parei de xingar, eu vou pro céu. Não, não é sobre isso, não. Mas eu só tô querendo dar um testemunho mesmo para dizer que foi o Espírito Santo mesmo, cara. E não foi só nisso, mas também foi em muitas outras coisas. Um dos exemplos, abrir a Bíblia para ler. Ter vontade de ler a Bíblia. Eu tinha vontade de ler a Bíblia. Tenho vontade ainda, mas, cara, teve um tempo que, nossa, misericórdia, eu abri a Bíblia para estudar durante 1 hora, um capítulo só. E tinha prazer nisso. Era um prazer fazer isso. Quem é que fez isso na minha vida? Foi o Espírito Santo, cara. Você precisa ter o Espírito Santo. Você precisa primeiro crer em Cristo, em Jesus Cristo. Precisa buscar se arrepender dos seus erros. Precisa buscar Jesus Cristo de todo o coração e pedir dele para ele abrir os seus olhos e te dar o Espírito Santo. Aí sim, eu digo, para você que vem de um mundo esotérico, você está iniciado na ordem de Cristo. Na ordem de Cristo, por assim se dizer, tá? Que não é uma ordem secreta, é uma ordem totalmente aberta e tudo que a gente quer é que você venha. Venha de todo o coração. E quando ele abrir seus olhos, você vai ver a verdade, cara. Você vai ver toda a verdade, você vai entender tudo. Você vai ter vontade de buscar o Pai. Você vai ter vontade de mudar, você vai ter nojo de si mesmo, você vai ter vontade de buscar vencer os pecados. Você precisa, cara, do Espírito Santo. Eu não vejo quase ninguém falando do Espírito Santo. Eu vou falar do Espírito Santo. Você precisa ter, cara. Você precisa ter. É incrível. Eu me lembro dos primeiros dias, eu andando na rua, tipo, conversando com o Espírito Santo, e eu fazia umas perguntas para ele, e ele me falava ele me dava uma explicação totalmente bíblica. Tipo, ele me explicava, porque eu não me lembro o que ele me respondeu naquele dia, mas eu me lembro que ele me respondeu uma pergunta minha, que tempos depois eu fui na Bíblia ver, e tava tudo lá. Fui assustado, porque caraca, tava tudo aí na Bíblia, e eu não sabia. Pois é, cara, pois é. Pois é. É o poder do Espírito Santo que você precisa na sua vida. É fundamental ter Cristo, mas não se esqueça do Espírito Santo, tá? Busque o Espírito Santo, busque esse dom. Naquele versículo que o Messias fala, batei e abri-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrarei, batei e abri-se-vos-á, né? Alguma coisa assim, eu peço perdão, eu não me lembro direito como que era. Mas é aquele versículo que todo mundo usa para, tipo, vai, faz uma oração e crê, né? Quem procura acha, faz uma oração, pede lá a sua bênção para Deus.
E realmente não é errado. A gente precisa, né, às vezes de um alimento, às vezes de uma ajuda em uma certa situação. Mas naquele contexto em específico, o Messias estava falando. Se você for buscar nos versículos a seguir destes, você vai ver que o Messias estava falando para eles pedirem o Espírito Santo do Pai. O Espírito Santo. E a gente vem e prega esses versículos práticos. Ah, vai lá e ora. Ora e pede a sua bênção de Deus. Ora e pede. Claro que a gente precisa de emprego. Às vezes a gente se sente carente, pede uma esposa, né? Mas tipo, vai lá e pede uma mulher para Deus. Pede um homem para Deus. Um emprego para Deus. Pedir e dá-se-vos-á. E o Criador, ele dá, porque o Criador é bom. Mas naquele contexto em específico, ele estava falando para a gente pedir o Espírito Santo. O Messias estava falando para a gente pedir o Espírito Santo. E a gente não fala do Espírito Santo, cara. Precisamos do Espírito Santo. Se nós não tivermos o Espírito Santo, lascou. Você pensa que você vai conseguir na sua força? Você vai ter uma surpresa se você fizer isso. Mas não faça isso não, cara. Se você quer forçar alguma coisa, peça do Pai, peça o Espírito Santo. E busque todos os dias de todo o coração, cara. De todo o coração. Porque quem dá essa bênção pra gente é o Messias, é o Senhor. E unicamente Ele. Se não fosse o Espírito Santo na minha vida, eu não estaria nem aqui gravando esse vídeo. Eu não tinha roteiro pronto e estou fazendo vídeo assim, falando do Espírito Santo. Espero que ajude demais outras pessoas, né? Mas enfim, precisamos do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Eu não vejo muitas pessoas falando sobre, e realmente não tem muitas pessoas falando. Mas busque, cara, busque nesses últimos tempos. Nós vamos precisar muito nesses últimos tempos. Vocês viram aí que caiu a eletricidade um dia desses, no Brasil? Foram em diversos estados, né? Eu não me lembro quantos estados eram. Há uns anos atrás, havia caído a eletricidade em todos os estados do Brasil, se eu não estou enganado. Menos em Roraima, o estado onde eu moro. Porque ele não era interligado ao sistema nacional. Ironicamente, agora, nesse último mês de setembro, eles inauguraram o Leão de Tucuruí, que liga o estado de Roraima ao sistema energético nacional. Na hora que eu vi que eles iam fazer o Leão, e cara, eu comento pra vocês, tá? Eu não achava que esse Leão ia sair. Esse negócio desse Leão, que interliga Roraima com o resto do país, tava num plenário na Câmara, eu não sei exatamente, mas estava em tramitação há tanto tempo e nunca saiu. Mas passou muito tempo sem eles permitirem, sem eles fazerem esse leão. E de repente agora fazem. E tipo, 1 ano, 2 anos. Eu achei meio estranho, né? Daniel Mastral também, tem um vídeo muito antigo dele, que o Daniel Mastral, ele conhecia a agenda, né? A agenda desses caras do mal aí. Claro que o Criador, ele está acima de todas as coisas. Não se preocupem com esses caras do mal, não se preocupem com tudo isso, tá bom? Mas o Daniel, ele batia muito na tecla, dizendo que um dia ia ter um apagão global. De que um dia isso ia acontecer. Não sei se vai ser agora, não sei se vai ser daqui para frente, mas se acontecer, cara, confia no Pai. Se conecta com o Pai e busque o Pai. Essa vida aqui é uma ilusão. Isso aqui nem existe. Tá? Não existe. Mas para quem está com o Pai, para quem está com o Messias, para quem já está redimido, nós vamos ser salvos, mano. Isso aqui é passageiro. Isso aqui não importa. Então eu recomendo muito, busque o Espírito Santo, busque estar conectado com o Pai de verdade nesses últimos tempos, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Não sabemos, cara. Busque o Pai, busque o Espírito Santo, tá bom? Busque se fortalecer nele todos os dias. E tudo vai ficar bem, não se preocupe, porque quem está salvo é daqui para o céu, cara. Não tem mais que chorar, não tem mais que se preocupar, tá bom? Mas busque o Espírito Santo, você não vai se arrepender. Você não vai, tá bom? Esse era o meu vídeo, eu não tinha nem um assunto certo para falar, e agora eu estou falando de um assunto tão bom que é o Espírito Santo, que poucos falam. Muito obrigado, Senhor. Tem que agradecer toda a honra e toda a glória ao Criador, né? Mas enfim, é isso, galera. Buscam o Espírito Santo, tá bom? Sempre em Cristo. Tenham fé em Cristo, Ele redime vocês. Mas busquem o Espírito Santo. Busquem o batismo do Espírito Santo, tá bom? Na Igreja Assembleia de Deus, eles falavam muito que batismo eles não falavam.
Eles não falavam, tá bom? Não vou querer acusar a Igreja Assembleia de Deus. Mas o que eu percebi, eu que fui membro, eu que fiz parte, percebi que eles trazem uma imagem de tipo, se você quer o batismo do Espírito Santo, você vai ter que trabalhar lá na igreja, você vai ter que ser, trabalhar na igreja, mas ser ministro. Você vai ter que ser ministro para sempre, você vai ter que ser pastor para sempre, você vai ter que ser presbítero para sempre, evangelista para sempre. O batismo do Espírito Santo é só para quem quer trabalhar para o Senhor para sempre. Mano, o batismo do Espírito Santo é para todo mundo que quer ser salvo. É para todo mundo, sem exceções. O Senhor levanta quem Ele quiser. E não é para a nossa honra e glória. É para a honra e glória dEle. Nós só estamos fazendo um trabalho. Eu me lembro de uns tempos atrás, quando cantores faziam... o artista estava lá fazendo o show dele lá no mundo. Aí do nada o artista vem, vira e começa a falar um monte de coisa cristã, um monte de coisa tipo, o mundo vai se acabar. Tipo a Bíblia do Brasil, um tempo atrás, falando que o mundo ia se acabar em não sei quantos anos. E de que nós tínhamos tudo para estar vivendo o fim dos tempos. Alguma coisa assim, né? Vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer? Tipo, o artista do mundo tá lá e vai e fala umas coisas cristãs, sabe? Aí vem os crentes e fala, as pedras estão falando. Meu irmão, vamos ter respeito pelos outros, cara. Vamos olhar para nós mesmos e analisarmos se nós já não viramos mais inúteis do que uma pedra. O que a igreja está procurando hoje em dia? Será se nós estamos indo no caminho certo? Será se nós estamos fazendo certo? Ou se nós viramos roda de escarnecedores? O que nós estamos fazendo? Eu sou o pior dos pecadores, tá? Se você já quer tacar a pedra em mim, eu já digo mesmo, é o santo do pau. Eu não sou nada não, cara. Só um garoto fazendo vídeo no YouTube. E se o Criador tá usando é para honra e glória dele, né? Eu preciso abrir minha boca e falar. Eu preciso. Foi mal, galera, porque às vezes eu fico indignado, sabe? Mas é isso, cara. Aí pega os irmãos da igreja, as pedras estão falando. E se a gente já não virou mais inútil do que uma pedra? Nós que nos proclamamos os escolhidos, né? Não, mano, não, cara. A gente tem que respeitar sempre, tá? Respeitar sempre, respeitar o próximo e buscar a salvação como nunca. É isso que nós devemos fazer, tá bom? Busca o Espírito Santo, que vai ser muito... É fundamental. Busca o Espírito Santo, tá bom? Busca o Espírito Santo, busca estar mais próximo do Criador sempre. Porque os tempos que estão por vir não vão ser bons, tá? Eu não vou prometer tempo bom, não. Mas não se preocupe, essa vida aqui é uma ilusão, essa vida aqui é passageira, nós não sabemos o dia de amanhã. E a cada dia que passa, é menos um dia. Muito obrigado pela atenção de vocês, fiquem com o Criador e até a próxima.